Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um modelo da Puma que não é vendido aqui no Brasil, mas deveria ser. Essa aqui é a Puma Ultra 2.1 TT, modelo profissional para sua site da linha. Visualmente ela tem elementos que lembram duas versões da Puma Ultra, a 1.1 e a 3.1. O cabedal têxtil com linhas roxas e pretas lembram muito o cabedal da Ultra 1.1, modelo profissional. Já a combinação de entressola e solado é exatamente a mesma que é utilizada na Puma Ultra 3.1, modelo intermediário. Diferente das outras duas versões, que eu já fiz análise aqui no canal, se você ainda não viu o vídeo, deixei o link aqui nos cards, a Puma Ultra 2.1 não conta com aquela construção em meia. A Puma Ultra 1.1 tem o colar em Evonite, aqui no peito do pé, enquanto a 3.1 conta com o colar em neoprene. Mas aqui na 2.1 essa construção é diferente. O modelo conta com uma língua tradicional, que é feita de material têxtil, mas ela é revestida por uma camada de material sintético nas extremidades. Ela também conta com um passador central, que em tese tem que deixar essa língua presa no peito do pé, mas não é bem isso que acontece. Mas o que realmente me incomodou nessa língua foi a construção dela. Como vocês podem ver, quando eu puxo ela para cima, ela dobra. E isso aqui acontece até na parte mais baixa da língua. Então, para calçar a chuteira, dá muito trabalho, porque você puxa a língua para calçar, só que ela enrola aqui e você precisa ficar ajustando. Então isso aqui me incomodou demais, porque a língua é muito curta, então ela não abraça o peito do pé. Eu não sou designer de produtos, mas fica claro nesse movimento que eu mostrei para vocês na câmera, que quando você levanta a língua, ela enrola em um ponto que não poderia acontecer. Então a língua ficou curta, ela teria que abraçar melhor o pé, e é justamente por isso que eu prefiro a construção em meia, tanto da 1.1 como da 3.1. Achei que aqui na 2.1 a Puma errou feio nessa construção dessa língua. Eu realmente não gostei e acredito que outras pessoas que utilizaram o modelo também tiveram o mesmo problema que eu. Em relação ao cabedal, nós temos praticamente um mix de Puma Ultra 1.1 e 3.1. Aqui nós também temos um cabedal têxtil chamado de Matrix Pro, diferente do modelo profissional, que é chamado de Matrix Evo, e do modelo intermediário, que é chamado de Matrix Mesh. Então aqui nós temos um meio termo. É um modelo que mescla essas duas tecnologias. Eu digo isso porque nós temos aqui, nessa área que vocês estão vendo descoberta, um cabedal têxtil, acredito que mais semelhante ao da 3.1, só que ele tem o reforço dos fios de aramida e de fibra de carbono, que também estão presentes na 1.1. Pelo menos é o que aparenta essa construção, já que ela tem exatamente a mesma etiqueta da 1.1, então ela deve ter sido desenvolvida no mesmo lugar, com basicamente a mesma tecnologia, só que com essa alteração de um material têxtil um pouco mais barato do que o knit. Quando eu vi essa informação no site, eu imaginei que o toque do cabedal da 2.1 poderia ser mais próximo da 1.1, que é muito macio e muito maleável. O da 3.1 é bom, melhora com o uso, mas ele tem um toque mais plástico, o que é de se esperar para um modelo intermediário. Mas o que eu encontrei aqui na 2.1 não foi isso. Esse aqui é o pé direito, que é o meu pé dominante, então eu usei mais esse pé para bater na bola. Aqui o toque já está bem melhor, está bem menos plástico, mas a primeira impressão que eu tive quando eu retirei a chuteira da caixa foi de um cabedal muito rígido e com um toque muito plástico. Então, de cara, eu fiquei muito decepcionado. Ele já melhorou um pouquinho, eu fiz um treino com essa chuteira, bati bastante na bola com ela e achei que melhorou, mas mesmo assim, longe da 1.1, que tem um toque muito melhor. Aqui no pé direito você já não escuta aquele toque mais plástico no cabedal. Como vocês podem ver, ele tá mais maleável mesmo. Mas aqui no pé esquerdo dá para ter uma noção, ele tá bem mais rígido ainda, o que é de se esperar, já que o meu pé esquerdo só serve para apoio mesmo. Então eu não bati na bola com ele, ainda mais que eu estava voltando quando eu testei essa chuteira em campo, então eu estava sem confiança mesmo, estava com medo de machucar, então não testei a perna esquerda, mas dá para ter uma noção que ele é bem mais rígido, então eu esperava um toque mais semelhante a 1.1, obviamente eu não esperava um toque idêntico, mas um pouco mais próximo, justamente por ter essa tecnologia Matrix Pro. Então eu esperava que fosse um cabedal de altíssima qualidade e eu fiquei um pouquinho decepcionado. Não que seja um cabedal ruim, ele vai melhorar muito com o uso, mas para uma chuteira profissional
Eu esperava um pouco mais. Mas eu acredito que por ter materiais mais resistentes em sua construção, vai ser um modelo que vai ter uma durabilidade muito boa. Outro ponto positivo é que, apesar de ter esse toque um pouco mais rígido, é um cabedal muito fino e a sensibilidade ao toque na bola com o modelo é muito boa. Eu gostei muito de bater na bola com ela. Poderia ser mais confortável, mas mesmo assim em relação à sensibilidade funciona muito bem. Outro ponto em comum com a Puma Ultra 1.1 é a tecnologia Grip Control Pro. Como fica clara a divisão aqui no cabedal, nessa parte um pouco mais clara não existe essa película, mas desse ponto, passando por toda a biqueira, que é onde você vai ter mais contato com a bola, o modelo conta com a tecnologia Grip Control Pro, que realmente dá um toque bem mais pegajoso ao cabedal aqui na parte frontal. Então eu acredito que seja exatamente a mesma tecnologia do modelo profissional de campo. Só que por outro lado, eu acredito que é justamente a tecnologia Grip Control Pro que deixa esse cabedal um pouco mais rígido por conta dessa película. Repito, melhora com o uso, mas por ser uma chuteira profissional, eu realmente esperava mais. Já o revestimento interno da área do calcanhar, que é todo revestido por um material têxtil, ele conta com bastante acolchoamento, principalmente por se tratar de um speed boot, e eu achei o ajuste aqui na área do calcanhar muito confortável. Não esperava que fosse tão bom assim em campo, mas me surpreendeu demais, não senti nenhum ponto de pressão, e o ajuste na área, justamente por conta desse acolchoamento extra aqui, também é muito bom, não senti meu pé escorregando em momento algum. Excelente esse ponto. Queixa padrão nos modelos para o Society Futsal da Puma, por ter um revestimento tão bom, eu acho que o contraforte interno também poderia ser um pouquinho mais firme. Continua sendo aquele contraforte bem maleável. Em campo não me incomodou, mas como vocês sabem, eu prefiro contrafortes mais rígidos, principalmente se o revestimento interno for tão bom quanto esse. A palmilha é feita em EVA, tem uma boa qualidade, uma boa construção, bem semelhante ao modelo profissional, tem uma boa densidade e ela é revestida por um material têxtil com um toque um pouco mais áspero, que oferece um grip muito bom em contato com as meias. Não tem a tecnologia Nano Grip presente no modelo profissional, mas é uma palmilha bem eficiente, uma palmilha simples, mas que cumpre muito bem sua função. A combinação de entressola e solado é exatamente a mesma da Puma Ultra 3.1 TT, que eu tive a oportunidade de testar em campo também. É uma entressola muito boa, principalmente se comparada a entressolas mais antigas da Puma, que eram muito, mas muito ruins mesmo. Eu gostei bastante. Não é uma entressola excepcional para um modelo profissional, mas ela vai cumprir muito bem sua função, principalmente para um campo society, tanto em gramado sintético como em natural. É uma entressola confortável, bem macia, tem uma boa densidade, se estende por uma área bem maior do que em modelos anteriores da Puma, mas assim, para um modelo profissional como a 2.1, eu realmente esperava que a Puma investisse um pouquinho mais, mas pelo que eu pude perceber até agora, a tendência é que a marca utilize, tanto nos modelos intermediários como nos profissionais, a mesma combinação de solado e entressola. Mas se comparada a entressolas antigas da marca, o salto de qualidade foi gigantesco, muito mais confortável e finalmente um entressola eficiente. Esse novo solado, que conta apenas com travas Chevron, oferece um desempenho muito bom em gramado sintético, é uma configuração segura, mas eficiente, não tive nenhum problema para fazer mudança de direção, achei que funcionou muito bem. Em gramados naturais, já não me agradou tanto, eu testei o modelo em um gramado úmido, uma grama média, nem uma grama muito alta, e achei que o desempenho não foi bom. Talvez em um gramado natural, seco, mais baixo, ou até mesmo em terrão, talvez ele funcione um pouquinho melhor. Mas não é a melhor configuração de travas da Puma para gramado natural. A configuração antiga da Puma One, por exemplo, era sensacional, mas aqui na Ultra, não, prefiro para gramado sintético mesmo. E essa placa só é mais flexível aqui na parte frontal. Para Society eu prefiro um solado um pouquinho mais flexível, mas não é ruim, não chegou a me incomodar em campo. Tecnologias apresentadas, bora fazer um fit e descobrir quantos gramas a Ultra 2.1 pesa, qual a primeira sensação com ela nos pés e qual a minha recomendação de numeração. Com tamanho brasileiro 40,5, a Puma Ultra 2.1 TT pesa 295 gramas. Por ser a Speed Boot profissional da marca, eu realmente esperava que ela fosse bem mais leve, que chegasse pelo menos na casa de 250, 240 gramas.
Mas em campo não me incomodou. Como vocês sabem, eu estou acostumado a utilizar chuteiras até mais pesadas do que ela. Mas pelo conceito ela deveria ser mais leve. Apesar de não ter tido uma boa impressão quando eu calcei a chuteira pela primeira vez, ela acaba melhorando depois de um período de uso. O cabedal fica mais maleável, fica mais macio e o conforto no geral acaba ficando muito bom. O revestimento interno é excelente, o ajuste na área muito bom também. O único ponto em relação ao cabedal que me incomodou demais, já foi atualizado na nova versão, é essa construção da língua que realmente não faz o menor sentido. Mas a nova versão ela já ganhou um colar em nit, que eu acredito que seja muito melhor. Se tiver basicamente a mesma construção da Future Z 3.1, deve ter ficado excelente. Mas aqui na 2.1 TT realmente essa língua não funcionou. Muito ruim mesmo. Como eu já disse, a sensibilidade ao toque na bola também é muito boa, gostei demais de bater na bola com o modelo. O amortecimento melhorou demais. Finalmente a Puma começou a colocar entressolas de qualidade em seus modelos para sua site futsal. Então nesse ponto melhorou muito mesmo. Ainda esperava uma tecnologia melhor em um modelo profissional, mas ok, ela é funcional. O solado funciona muito bem em gramado sintético, em gramado natural, como eu disse, não é o meu favorito. E um ponto que eu já estava esquecendo de falar que melhorou demais é em relação à construção do solado. Os modelos para sua site da Puma apresentavam um bico bem mais baixo, bem mais frágil. Eu já recebi muitas críticas de alguns seguidores falando que com poucos jogos a biqueira abria e tinha que mandar colar ou devolver para garantia. Mas aqui com a Ultra eu acho bem difícil isso acontecer, já que a biqueira ficou bem mais reforçada e um pouquinho mais alta. O principal diferencial desse par que eu tenho aqui é a numeração. Como eu importei essa chuteira, ela tem a minha numeração regular. Eu calço normalmente o tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Seria a minha numeração regular na Puma o tamanho brasileiro 40,5, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Só que esse tamanho não existe no Brasil. A Puma começou a trazer essa numeração nas últimas chuteiras importadas, mas ainda ela não existe na produção nacional. Então fica bem difícil para achar o ajuste ideal, mas nesse par eu consegui. Então, como eu sempre digo nas análises de chuteiras da Puma, o ideal é você saber a sua numeração exata em centímetros. Dessa forma você vai conseguir achar o modelo que se adapta melhor ao seu pé. No meu caso, pedi o meu tamanho regular, que é o americano 9,5 com 27,5 cm, e o ajuste ficou perfeito. Finalmente uma chuteira só site da Puma, que eu não tenho dor de cabeça, nem com um tamanho 40 apertado, nem com o tamanho 41 da Puma no Brasil, que fica gigante, é equivalente ao tamanho 42 de outras marcas. Aqui na Ultra 2.1, apesar de ter alguns problemas, é uma chuteira que, em relação ao ajuste, eu não tenho nada de dor de cabeça. Ajuste perfeito no comprimento, na largura, lembrando que o meu pé é médio e aqui ela funciona muito bem. O único problema é a língua, mas tirando isso, o ajuste ficou perfeito para mim. Não é uma chuteira que eu recomendo para quem tem os pés largos. Eu acho que é uma chuteira para quem tem pé médio ou fino. Aí ela vai funcionar perfeitamente. Então é isso que eu sempre falo nos vídeos de chuteiras da Puma. Se algum parceiro da Puma Brasil estiver assistindo esse vídeo, por favor, traga a grade de numeração completa, porque faz muita falta. Não é só o meu tamanho, o 40,5, o 9,5 americano. Tem outras numerações que o pessoal reclama bastante que não consegue comprar, tem o mesmo problema que eu. Se pega um tamanho fica apertado, se pega outro tamanho fica grande e faz falta essa numeração quebrada. Então aqui, pelo menos aqui na Puma Ultra 2.1 TT, eu não tive esse problema, porque eu importei o modelo com a numeração exata que eu utilizo. E para quem acha que não faz diferença, esse meio centímetro faz diferença demais. E como eu já falei inúmeras vezes e faço questão de repetir até a Puma corrigir esse problema aqui no Brasil, ninguém gosta de jogar com a chuteira apertada nem folgada. Todo mundo precisa e todo mundo quer jogar com a chuteira que tem o seu tamanho ideal. Fiquei decepcionado com a construção do cabedal, eu realmente esperava mais. Tenho certeza que vai melhorar bastante depois de um período maior de uso, mas por se tratar de uma chuteira profissional, que eu não paguei barato, realmente esperava um pouquinho mais. Pelo menos um degrauzinho abaixo da 1.1. Mas pelo menos em relação ao ajuste fiquei 100% satisfeito. E caso você calce a mesma numeração que eu e tem vontade de experimentar a Puma Ultra 2.1 para sua site, a versão profissional da linha, me envie um e-mail aqui
que nós vamos conversar. Esse par aqui está à venda. Lembrando que esse par tem um tamanho brasileiro 40,5, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Para quem precisa de uma referência, é o mesmo tamanho para quem calça 41 em Nike e Adidas. E eu estou vendendo o modelo pelo mesmo valor que eu paguei. Então, para quem é da região sudeste, ainda vou fazer com frete grátis, R$600. Se você for de outra região, R$600 mais o frete. Só entrar em contato pelo e-mail que eu deixei aqui embaixo. O que vocês acharam dessa análise da Puma Ultra 2.1 TT? Se tiverem alguma dúvida sobre o modelo, envie as perguntas aqui nos comentários, que pelo menos nas primeiras horas de publicação do vídeo eu estou sempre online aqui respondendo. Se quiserem comprar qualquer outra versão da linha, eu deixei aqui na descrição no primeiro comentário links das lojas onde o modelo está sendo vendido. Comprando por esses links vocês não pagarão mais caro e me ajudarão a trazer cada vez mais conteúdo para o CIC TV. Se gostaram do vídeo, deixem o like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!